Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e vamos a mais um vídeo de psicologia, tá certo? Bom, esse vídeo é o vídeo 2 de psicologia, nós estamos falando sobre a psicologia do desenvolvimento humano, que particularmente eu gosto muito, tá? Meu, esse tipo de matéria é aquele tipo de matéria que você vai chegar na facul, vai ler o texto, vai ter explicação do professor ou você vai ver na internet aqui com a gente e você vai começar a observar a partir desse momento as coisas de uma forma muito diferente. Por quê? É o momento onde você pega a teoria e vê ela funcionar na prática. Você pega o que os caras falaram nos manuais de psicologia, nos livros que você está lendo, naquele texto que o cara mandou você ler, naquele vídeo que você viu, e aí você vai ver aquilo na prática, entendeu? E isso que é o bacana. E aí você vai entendendo por que o psicólogo tem essa capacidade de lidar com esse tipo de questão, com essas avaliações, com essas observações. Porque as teorias dizem sobre isso. Por causa dos seus estudos, que traz esse resultado e mostra pra gente como é que funciona. É muito bacana. Então é realmente assim chocante você participar do momento onde você entende aquilo e você sai pro mundo e você começa a observar, você fala, caraca, é isso mesmo que eu li, nossa, é assim mesmo. É muito bacana, tá? E aí você vai construir, lógico, a sua prática de lidar com isso, né? A partir dessas teorias e dos estudos que falam sobre essas coisas. Então, particularmente, assim, é a parte da psicologia, a área que é essa área do desenvolvimento do ser humano que eu acho mais interessante, tá certo? Bom, vamos lá então, certo? A minha aguinha tá ali do lado já. Peguem o seu papel, como sempre eu falo pra vocês, galera, aqui no canal. Peguem a folhinha de vocês para aproveitar mais o conteúdo. Vá anotando os pontos importantes que eu tô falando aqui, que vocês vão fazer aí. Sempre ter um fichamentozinho bacana. Eu tô devendo um vídeo sobre fichamento, né? Mas eu logo mais vou fazer. Então tá aqui e a gente vai começar a falar sobre essa situação. Vamos lá então. Vamos começar. A primeira fase, o primeiro período, né, do desenvolvimento humano. Você que não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falo sobre os 4 momentos do desenvolvimento humano na teoria do Piaget. E eu coloco pontos muito importantes lá. Então você precisa ir lá ver esse vídeo. É o vídeo anterior a esse, beleza? Tá aqui na playlist, tá aqui no canal. Só procurar, é um vídeo antes desse, tá? Provavelmente vai aparecer ou no final do vídeo quadradinho para você clicar lá, ou vai aparecer o link na descrição. Mas veja o vídeo, tá certo? Serão para você pontuações muito importantes, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro período, então, né, do desenvolvimento do ser humano, da teoria do Piaget, que é o primeiro sensório motor, tá certo? Esse é o primeiro período. E ele vai de quando a quando? Ele vai do período 0, do recém-nascido, o bebê acabou de nascer, até a sua latência, tá certo? Até os 2 aninhos, né? Então todo esse período de crescimento e desenvolvimento do neném, do 0 até os 2, é o período ali médio do sensório motor, tá? Que é um período sensacional. O que eu vou falar para vocês aqui é um resumo do livro, mas o livro tem uma parte pequena sobre isso, mas vai aparecer muita coisa, vocês vão ver que é bem bacana, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, vamos começar. O neném nasceu. Como é que é o desenvolvimento, como é que é o envolvimento, na verdade, desse neném com o mundo? Primeira coisa é que o neném, o processo de desenvolvimento dele tem a ver com a percepção e com o movimento, que é o sensório motor, certo? Ele vai perceber, vai se movimentar. São as primeiras ações, as primeiras ferramentas, as primeiras coisas que vão se desenvolver na criança, tá? Você pode achar que, tipo assim, caramba, mas assim, percepção e movimento, isso não é tudo? Não, a questão da inteligência vai vir depois, tá? Tem algumas questões que vão se desenvolver depois, tá certo? Primeiro, questão do movimento, a questão das primeiras percepções, tá certo? Bom, e como é que isso funciona no início da vida, tá? Primeira pontuação para você. O começo da vida, ele começa com reflexos. A criança, ela age com reflexos, tá certo? Então ela age segundo aquele ambiente, aquela situação. Ela age com reflexos, dos quais ela não tem muito controle, né? Então, por exemplo, tem a sucção, né? A sucção quando ela tá no peito da mãe, nos seios da mãe, e ela está mamando e ela vai sugando, né? Então aquilo é um reflexo que ela tem. E esses reflexos, eles vão amadurecendo, isso que é o bacana. Então, por exemplo, se você tem um neném com 2 dias de vida, ele mama de um jeito. É aquela dificuldade para pegar o bico do peito, dificuldade para mamar, às vezes ele
aperta, puxa muito e tem toda aquela coisa. Só que no 15º dia, você já vê que ele já tá um pouco melhor, já tá dominando melhor, e a própria mãe também tá dominando melhor aquela situação. E o que tem a ver essa questão do neném do reflexo? É que os reflexos, né, que são tudo que o neném consegue fazer, eles vão amadurecendo e eles vão melhorando, tá certo? Ele vai aprimorando esses reflexos conforme ele vai treinando esses reflexos, tá certo? Depois desse período, depois desse momento, né, lá para o 5º mês, a gente vai ter um outro momento interessante, né? Vai acontecer outras coisas lá para o 5º mês, porque o neném está desenvolvendo, certo? Deixa eu ver se eu encosto um pouquinho aqui a janela, rapidinho. Janela fechada, para não derrubar a produção aqui, né? E vamos lá. Então, desse tempo, ele vai usar esses reflexos e o reflexo vai amadurecendo, tá certo? Vai amadurecendo e o neném vai se aperfeiçoando nesses reflexos, tá certo? Bom, 5º mês agora, esses reflexos vão mudar um pouquinho as características, tá certo? 5º mês, lá pro 5º mês, ele já começa a ter uma coordenação motora, tá? Ele começa a coordenar ali os movimentos, né? Ele já é onde ele começa já a pegar alguma coisa, a ver a mãozinha, mexer a mãozinha, né? E ele, com essa questão de coordenar alguns movimentos, como por exemplo, geralmente tem nessa fase, na verdade até um pouquinho mais para frente, ele começa a se virar no berço, no chiqueirinho e tal, e porque ele começa a ter mais movimento e isso a força dele vai mudando, né? E ele vai tomando um espaço maior. E aí isso vai fazer o quê? Isso vai somar, vai fazer com que ele tenha novas habilidades, né? Por quê? Porque se antigamente ele não pegava, ele não coordenava. Agora ele está começando aos poucos começar a coordenar, a pegar brinquedo, a chacoalhar, fazer algumas coisas desse tipo onde ele consegue ter uma coordenação motora, coordenar os movimentos, certo? Então vai surgindo inclusive hábitos novos, né? O que são esses hábitos novos? Ele começa a reproduzir algumas coisas várias vezes, que vai virar o hábito dele, né? Por quê? Porque ele já tem a capacidade e já consegue fazer aqueles movimentos, pegar, já está ampliando um pouco ali as habilidades físicas, né, do bebê, tá certo? Bom, aí tem pontuações interessantes sobre o período final, tá certo? No final vai acontecer algumas coisas muito interessantes também e fica como pontuação para vocês. Primeiro é o seguinte, né, ele começa lá pro final, é de 0 a 2 anos, tá, gente? Então, lá pro final é onde ele vai começar, onde vocês vão ver que ele começa a conseguir manejar objetos e usar como ferramentas, né, como coisas para fazer outras coisas. Por exemplo, é onde ele já consegue jogar alguma coisa e acertar onde ele quer, né, ou tentar fazer isso, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Então, quer dizer, você já está vendo um aperfeiçoamento dos reflexos, dos movimentos, e agora com uma lógica. Ele sabe que ele tá com uma coisa, ele sabe que ele quer jogar lá, e ele joga, ele quer acertar, né? Então tem todo um raciocínio por detrás disso, uma percepção maior por detrás disso, tá certo? Outra coisa interessante também que a gente vai perceber no final desse período, que é o quê? É o desenvolvimento. A criança vai desenvolvendo e no final do período vai acontecendo algumas ações muito interessantes, que é uma dessas que eu tô falando, né? Outra ele vai adquirir a percepção de manejar os objetos de forma onde ele faz esse cálculo. Por exemplo, tem uma mesinha, tem uma lata de leite no meio da mesinha e tem uma toalha. Ele já começa a perceber que se ele puxar a toalha, a lata vem junto. Olha que interessante. Ele vai puxando a toalha e a lata vem junto, e ele sabe que se ele puxar até o final, a lata vai vir para perto dele e ele vai pegar a lata. Então, mas no finalzinho desse período, do 0 aos 2 anos, no finalzinho que ele já começa a ter toda essa percepção, porque ele já tem toda uma capacidade motora, força, tá certo? Desenvolvimento, para entender que aquilo dali é funcional, tá certo? E aí a gente vai ter uma coisa interessante, que isso que ele está fazendo no final do período, essas ações, que tipo de ação, né? Que é isso, tá certo? A gente chama isso de o uso da inteligência prática, tá certo? O uso da inteligência prática, ele é o quê? Ele é o sensório motor, né? Ele é percepção e movimento. Então ele já consegue usar a percepção e os movimentos, né? Ele já percebeu que aquilo vem para ele se ele puxar, né? Então ele relaciona aquela situação com o movimento, isso é interessante.
Inclusive, recentemente, dando um exemplo muito bacana que aconteceu com meu filho, isso aconteceu ontem, né? Eu coloco ele num bebê conforto, aquele banquinho de carro, né? De vez em quando à noite, para deixar ele preso, para ele comer alguma coisa e tal, depois a gente solta. Porque ele já tá num tamanho que é o seguinte, ele sobe em tudo. Ele sobe no sofá, então é um perigo, não pode deixar ele sozinho. Então tem vezes que eu tô ali com ele e é legal ele ficar parado para comer. Então tem vezes que ele tá tão agitado que eu ponho ele no bebê conforto, prendo o cinto e ele fica de boa. Aí eu dou alguma coisa pra ele comer, ele come, ele bebe e tal, depois eu solto ele, vai brincar, vai mexer nas coisas, né? E aí beleza, eu coloquei ele no bebê conforto. Aí o que que ele fez? Olha que interessante. Ele começou a tentar sair pro lado e puxar as coisas, porque ele tava no tapete e tinha coisas espalhadas no tapete que ele tava brincando anteriormente. Olha só o que ele fez. Que interessante, né? Nesse período de idade, tá? Ele vai fazer ele vai fazer 2 anos, logo mais aí. Mas ele tem 1 ano e meio, ele tá no período mais ou menos de 1 ano e meio, e aí o que acontece? O que que ele fez? Ele começou a puxar um lençol que estava no chão, que é um lençol que a gente estende para deitar no tapete, porque o tapete é peludo, né? Então ele é quente. Então você estende o lençol, fica fresco, né? E ele começou a puxar o lençol. Puxou um travesseiro que estava lá, abraçou o travesseiro e jogou pro lado. Aí ele quis pegar um livrinho, que ele tem alguns livrinhos que ele fica olhando, né? Ele gosta de ver os livrinhos, só que tava longe. O que que ele fez, galera? Foi muito engraçado. Ele começou a puxar o tapete. Ele pegou o tapete e começou a puxar. E aquele tapetão, ele puxando. É leve, né? Mas ele começou a puxar o tapete. E eu falei, E aí eu não sabia se eu ficava olhando aquele momento interessantíssimo da ciência ou se eu tirava o tapete da mão dele. No final a ciência ganhou. Eu fiquei olhando ele puxar o tapete. E é interessante que você vê que exatamente naqueles movimentos e do jeito que ele percebe o que ele está fazendo e o que ele busca fazer usando a mecânica de puxar o tapete e trazer as coisas para perto dele, é exatamente a sequência dessa questão que nós estamos falando, dessa teoria, desse momento do desenvolvimento humano. Ele está usando, certo, a habilidade sensório-motora dele, né? Eu puxo, o negócio vem para mim brincar. Afinal das contas, tive que tirar ele do tapete, colocar o tapete pro lado, deixar ele do lado, senão ele ia puxar tudo, ia ser uma loucura, né? Mas você vai perceber isso nos bebês e você vai perceber isso na criança. Um dos pontos interessantes para você entender aqui é que isso tem muito a ver com uma forma básica que a criança está sendo criada, tá certo? Então, quando você vê, por exemplo, você vai fazer análises com crianças ou observação com crianças e você vê que elas, em uma dessas atividades, ela está muito atrasada, você vai perceber que existe alguma restrição ali, talvez exista algum problema no desenvolvimento natural dela, tá certo? Então, isso é uma outra coisa muito importante, certo? De se perceber. E você só percebe isso porque você sabe que naquele período, o básico para ela desenvolver são esses pontos. Então, se não estão desenvolvendo, alguma coisa está errada. Então, é legal você entender esses pontos. Eu estou te dando exemplo do meu filho para você entender que eu percebi que ele está desenvolvendo bem naquele período, porque é aquilo que ele tem que fazer naquele período, tá certo? E é interessante que tem pais que acham assim alucinante uma criança desse tamanho pegar uma bolinha e colocar dentro de um buraquinho, né? Nossa, meu filho está encaixando. Mas aquilo é para ele fazer naquela idade, não é nada demais, né? Ele faz aquilo na idade mesmo, que é um momento que ele tem para desenvolver aquilo, relacionar aquilo, tá certo? Próximo ponto importante, né? Cadê? Deixa eu virar aqui meu rascunho. Galera, deu rascunho, ficou monstro. Próximo ponto importante aí, certo? É que nós estamos vendo, então, a criança, nesse período sensório-motor, se desenvolvendo e desenvolvendo, tá acontecendo um desenvolvimento físico, principalmente, tá certo? E esse desenvolvimento físico, ele desencadeia novas habilidades da criança. Por exemplo, o meu filho, por que ele conseguiu puxar o tapete? Porque agora ele tem força, tá? Então, o que começa a se desenvolver desse 0 a 2 anos de uma forma bem acelerada? A gente vai desenvolver a estrutura óssea da criança, vai desenvolver a musculatura da criança, vai desenvolver, deixa eu ver mais, o sistema neurológico da criança também, certo? E os comportamentos vão se desenvolver também. E o que isso muda, né? Você vai vendo que ela começa, como eu disse, a ter novas habilidades. Então, por exemplo, ela não ficava sentada porque ela não tinha equilíbrio nem força.
Agora ela começa a ter força, ela começa a ter equilíbrio. O que ela começa a fazer? Novos movimentos, tá? Isso vai fazendo com que ela tome espaço no mundo. Então agora ela pode sentar, ela pode engatinhar, ela pode andar. Andando, ela pode correr, ela pode subir. Então, nesse período, vai acontecer um firmamento, um desenvolvimento dessas pontuações que eu coloquei, e essas pontuações vão desencadear novas habilidades. E aí você vai entender agora que quando você vai com o neném no médico, o médico mexe a perninha para lá, mexe a perninha para cá, estica o braço e tal, para ver se todos os ligamentos, né, os ligamentos que eu digo assim, as articulações estão normais, se não tem nada errado ali, né? Mede para ver se ele está num crescimento natural, minimamente natural. Por quê? Porque isso é científico, isso é uma coisa natural do ser humano. Ele vai tomando essas proporções e vai desenvolvendo essas coisas, tá certo? Então, é exatamente nesse período onde essas coisas vão se desenvolver de uma forma muito visível, tá certo? Bom, outra coisa interessante, outro ponto para você anotar aí que é sensacional, que é o fato da criança, há uma questão agora bem psicológica mesmo, que é o desligamento dela com ela mesma, né? Vamos se dizer assim. A criança tem uma percepção de que ela é o mundo, de que ela faz parte do todo, né? E vai acontecer um desligamento disso, tá certo? Ela vai, como é que eu posso dizer? Existia um mundo que a criança estava junta dele, ela era parte dele, certo? Ela quase que era o mundo. E vai ter um momento em que ela vai se desligar e entender que ela está além do mundo. Calma, pode parecer meio filosófico, mas com exemplos vocês vão entender, tá certo? Uma outra coisa interessante dentro disso, ela vai entender que agora ela é mais um elemento no mundo, né? Ela vai começar a entender que as outras coisas acontecem, que as outras coisas interagem além dela, tá certo? Bom, dá um exemplo interessante aqui. Um exemplo magnífico. A criança está brincando com um brinquedo. Quando ela é muito pequenininha, quando ela é um neném, se você esconde o brinquedo, ela não percebe, ela não liga e ela não corre atrás. Quando ela é bem bebezinha, os primeiros meses. Por quê? Porque ela ainda não tem ideia de que aquilo é um outro elemento, ele está fora dela, né? Ela não tem essa percepção. Quando ela começa a perceber que ele está fora dela, ela começa a perceber que ele existe além dela. Então ela começa a perceber que se o brinquedo está ali e ela perdeu o brinquedo, aí tá a chave, essa parte é o pensamento-chave. Ela vai entender que esse brinquedo existe e que ele está ali, só que ela não está encontrando ele. Só que ela sabe que ele continua existindo, né? Então, isso vai ser interessante quando que a gente vê muito essa diferença, né? Quando a gente faz a brincadeira do achou, né? Tem criança que é muito pequena que você faz a brincadeira. Achou! E você vê que ela não tem muita reação. Ela não está entendendo. Ela não sabe que você está se escondendo e nem sabe que você está aparecendo, né? Ela não tem esse discernimento. A criança maior, que tem essa percepção, que tem uma coisa no mundo fora que ela não pode controlar e que essa coisa vai e vem, some, aparece, ela começa a ter uma relação com essa coisa de uma forma diferente. Então, por exemplo, se essa coisa some, ela quer achar essa coisa. Então ela vai gerar uma atenção para achar essa coisa. Quando essa coisa aparece, ela vai ter uma reação, né? Então por isso que dependendo da idade da criança, quando você se esconde, cadê? A criança fica procurando. Porque ela já sabe que aquele é um outro elemento e ela quer aquele outro elemento. E ele sumiu. Cadê o outro elemento? Cadê? Na hora que você faz, achou, ela, tá aí. Então você vai vendo que existe uma relação onde um momento onde a criança ela não entende que existem outros elementos, ela não entende que eles vão sumir, ela não entende que eles estão fora dela, certo? E um momento onde ela entende que existem outros elementos, que eles existem a partir dela, e ela começa a ter uma noção que eles existem além dela, né? Então isso é muito interessante. Essa ideia do brinquedo é exatamente isso. A criança perdeu o brinquedo, não está visível ali, só que ela sabe que o brinquedo existe, que o brinquedo está em algum lugar, só que ela não está conseguindo achar, certo? Então esse momento, essa percepção,
Essa mudança de percepção é nesse momento que vai acontecer, principalmente do meio para o final desse período dos 2 anos, certo? E aí vem uma outra pontuação que isso também vai acontecer no fator emocional, tá certo? Ó, falei que esse vídeo não ia ser curto, hein, galera? Tá com 19 minutos, ainda tem um pedacinhozinho aqui de conteúdo, mas é um conteúdo muito bacana, tá? Então vamos lá. Outra pontuação, né, que é as emoções. Como eu disse, as emoções também vão acontecer esse desligamento, porque a emoção tem uma característica e ela vai ter outra característica depois, certo? Bom, vamos ver então essa primeira características, né? Vamos lá, cadê? Tá, vamos lá. A primeira questão das emoções, da afetividade, né, é que ela está ligada, primeiro, afetivamente com coisas, com elementos do mundo externo, tá certo? E aí a gente vai dividir em 2 questões. A gente vai ter as emoções primárias, que são aquelas emoções do primeiro momento dela, tá certo? E a gente vai ter as emoções secundárias. Essas emoções secundárias vão ser as emoções onde ela faz uma escolha afetiva, tá certo? Por exemplo, no primeiro momento, que a criança é um bebê, geralmente você pode passar ela no colo de 500 pessoas, ela não percebe, ela não tem esse desenvolvimento ainda para fazer essa escolha e nem para perceber essa situação. Então você vai passando, todo mundo pega, maravilhoso. Quando o neném cresce, ele começa a gerar uma questão de emoção que tem a ver com a escolha afetiva. Ele começa a fazer um elo com aquilo que ele conhece. Lembra que agora o neném, ele separa ele dos objetos, ele do outro, né? Então ele olha para o outro e ele, a partir desse momento, pode escolher ou não o outro, porque ele sabe que é outro. Ele sabe que tem 3 brinquedos, ele pode escolher um que mais agrada a ele. E é nesse momento que a questão afetiva vai fazer a mesma coisa. É nesse momento em que ele vai começar a ter preferências por pessoas. Ah, ele gosta de ficar com papai, tio, mamãe, vovô, primo, tal, e o tal fulano ele não gosta, né? Então, é nesse momento que ele vai fazer essas conectividades afetivas. É nesse momento que ele também vai fazer a conectividade afetiva com objetos e ambientes, tá certo? Então, ele começa a mudar o sistema emocional dele, de um sistema emocional onde ele está ligado diretamente com alguma coisa, mas agora ele escolhe com que ele vai se ligar, né? De forma geral, ele escolhe com que ele vai se relacionar. Se você dava qualquer brinquedo para ele quando ele era muito pequenininho e chacoalhava, neste momento ele vai escolher o brinquedo. Você pode dar 10 brinquedos para ele. Se ele gostar de um, ele vai brincar só com esse um. O meu filho, por exemplo, ele tem alguns brinquedos aí, eu posso considerar bastante, considerando o tanto que ele brinca. Mas ele brinca muito com coisas que não são brinquedos. Ele gosta de brincar com copinho, com canudinhos flexíveis assim. Ele gosta de brincar com coisas que não são estruturalmente brinquedos para criança, né? E é interessante, porque tem os bonequinhos, eu brinco, eu incentivo ele, mas ele gosta de coisas diferentes, tipo copo. Você pega um copo de plástico, dá para ele ficar maluco. Ele gosta, ele faz batuque, né? Então olha só que interessante, não adianta eu querer enfiar um brinquedo para ele brincar e obrigar, porque ele escolheu, sei lá, batucar o copo. Entendeu? Ele fez uma ligação afetiva com aquele objeto, porque agora ele consegue escolher, até pelo fato de ele saber que o objeto está fora dele, é um objeto que existe e ele pode se conectar com esse objeto, tá certo? Bom, vamos ao outro próximo ponto que eu vou desenvolver aqui também com vocês, que é o agora, nesse momento, a criança, ela tinha um posicionamento no mundo passiva. Ela era passiva, ela só recebia as ações do mundo. Só que vai chegar nesse momento, o que ela vai desenvolver nesse período sensori-motor dela, principalmente do meio para o final? Ela vai desenvolver, então, um comportamento ativo e não mais passivo. Então, por exemplo, a criança quando não se mexia, porque não tinha uma autonomia física, quando não tinha uma autonomia motora, ela não podia escolher para onde ela ia. Se você deita ela num tapetinho assim, coloca um paninho bonitinho, deita ela. Ela não se mexe, ela não pode sair dali, por mais que ela esteja incomodada, tá certo? Então ela faz o que? Ela chora. E aí você tem que adivinhar por eliminatórias o que ela quer. Agora, a criança, quando ela vai tendo aquelas facilidades e habilidades, lembra que a gente falou anteriormente? Ela vai adquirindo mais habilidades? Então, agora que ela tem essa habilidade, ela pode escolher onde ela tá.
Você deita ela no colchão, mas ela não quer, ela quer mexer no sofá. Então ela tem uma atitude agora ativa no mundo, né? Agora o que vai acontecer? Ela vai começar a ser uma pessoa que ela vai começar a tomar o mundo dela, né? A tomar o espaço, a reconhecer o espaço dela, a dominar o espaço dela, porque agora ela tem essa capacidade. Por quê? Porque foi resultado de todo um desenvolvimento que a gente já falou antes, tá certo? Bom, vamos às duas últimas pontuações, que são bem interessantíssimas também, que é o seguinte: é nesse período onde a criança ela começa a imitar as regras, né? Então, por exemplo, isso acontece muito na creche, né? A creche ela vai construindo essas regras que vão moldar o sistema do dia a dia na creche, certo? Então isso é muito bacana, que você vai vendo que as crianças, elas vão o quê? Elas vão repetindo aquilo que está acontecendo. Então, se não pode mexer ali, e ninguém vai mexer, porque as tias da creche, eu não sei como é que o pessoal chama, eu chamo de tia, eu acho que é o mais legal. Não deixam sentar ali, a criança começa a não sentar ali. Ela começa o quê? A se interagir com as regras do local. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui na creche do meu filho buscar ele, e eu fui buscar ele, você vai na sala retirar a criança, né? Na hora que você chega lá, ele estava sentadinho. Todas as crianças estavam sentadas iguaizinhas assistindo um filme na sala escura. Qual foi a parada mais legal? Foi porque todas elas estavam assistindo e elas estavam acordadas. Talvez tivesse uma ou duas dormindo, mas eu não vi. E como que todas estavam? É difícil isso acontecer até com um adulto, se organizar tudo isso. Mas por quê? Porque eles têm um senso de regra, de reproduzir, né, de imitar. Então, se elas vai sentando todo mundo, eles vão sentando e vão ficando sentados, tá certo? Isso acontece na mesma questão da fala, tá certo? Que é o seguinte: eles têm capacidade de reproduzir palavras, de falar palavras, só que eles estão imitando essa palavra. Eles não sabem o conceito e não sabem o que é. Eles estão imitando e depois, mais para frente, eles vão em outro período, eles vão relacionar os conceitos e vão falando porque agora eles sabem que aquilo é aquilo de fato. Então, por exemplo, se o seu filhinho tem 1 ano e ele fala papai, mamãe, por que os pais ficam empolgadaços na loucura? Porque na cabeça dos pais, o filho não está chamando ele de papai porque ele aprendeu. Ele está chamando ele porque ele entende que ele é o pai dele. Só que não é isso. O filho está repetindo o que ele ouviu falar. Tanto é que tem crianças que falam outras palavras antes de papai e mamãe. Por quê? Porque essas crianças estão cotidianamente, geralmente, ouvindo essas palavras. E elas vão repetir essas palavras, tá certo? Então, quer dizer, não é porque ela entende o conceito do que é aquilo, mas é porque ela está no momento onde ela sabe poucas palavras e ela está simplesmente imitando, repetindo, assim como um papagaio, né, as palavras. Tá certo? Depois ela vai fazer uma construção ideológica das palavras, de entendimento e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, amigo, não chore de emoção. Ela só está imitando as palavras que você está ensinando a ela. E é por isso que nesse momento a gente fala palavras de uma forma mais simples, né? Você não vai falar assim, uma criança de 1 ano, olha, papai chegou com um frango cozido maravilhoso com uma batata. Você não vai falar isso, né? Então você chega e você fala o quê? Olha o papá. E ele relaciona o quê? O papá com a comida, a hora de comer. Ah, é o papá. Ó o tetê, né? Você não vai falar assim, olha, fiz um leite aqui, ó, ninho gostoso. Você não vai, né? Não mete o louco. Então, o que acontece? O que você está fazendo? A criança está imitando um código, está reproduzindo esse código e começando a relacionar devagarinho aquele código com aquela imitação. Sendo que no começo ela está imitando, tá certo? Bom, acho que chegamos no final do primeiro período, que é o sensório motor. Espero que você tenha feito as anotações. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo período, tá certo? E se você me perguntar assim, Udney, muito legal, o quanto que você leu para fazer esse vídeo, né? Sem brincar assim, a gente podia apostar, né? Quanto de conteúdo teve nesse vídeo? Quanto que eu tive que ler para passar para vocês? Uma página de texto. É sério, uma página de texto. Olha aqui que bacana. Foi essa parte aqui, ó. E essa parte aqui só.
Nossa, mas é tanta coisa. Exatamente. Quando você faz uma leitura legal do texto, o texto te oferece muito conteúdo. Então é isso que eu quero. Eu quero não pular nada, nenhum conteúdo, que eu quero que vocês absorvam tudo o que o texto tem para dar, tá certo? Galera, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, por favor. Isso ajuda muito, porque o YouTube divulga o nosso vídeo quando ele tem bastante like também. Ele vê que o pessoal tá curtindo e ele manda, tá? Não esquece, deixa o seu like pelo nosso trabalho, né? Tem gente que dá dislike por tanta bobeira e não valoriza às vezes o trabalho da pessoa, né? Pô, o cara fez um vídeo, aí o cara dá um dislike por causa de uma informação que ele não gostou, talvez, né? Mas não, deixa o seu like para ajudar a gente a desenvolver, fazer vídeo. Compartilha nas redes sociais, que é uma das formas que as pessoas têm de conhecer o nosso material, né? Porque você coloca no Facebook, o pessoal olha, vê e tal, indica lá, tá certo? Se você faz facu, indica. Se você gostou, indica pra galera. Meu, vi um vídeo lá da hora, vê aí, tá certo? E então acho que é isso, tá certo? É isso aí, deixa o seu curtir, toca o sininho para toda vez que tem vídeo toda semana. Então vai ter vídeo toda semana, tá certo? E eu acho que é isso. Até o vídeo que vem. Valeu. Deixa nos seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários. Fala, meu, legal, me ajudou. Certo? É isso aí. Então, valeu, gente. Abraço e até o próximo vídeo.